Oi, gente! Hoje eu vim aqui contar pra vocês como eu tô há um ano e meio nos Estados Unidos legalmente com meu visto de turista. Muita gente acha que você só pode ficar 6 meses como turista e tem que sair do país, mas na verdade você pode estender a sua estadia aqui quantas vezes a imigração permitir. Antes eu achava que você só podia ficar um ano como turista, mas recentemente eu consultei um advogado e uma advogada, e ela me falou que você pode estender quantas vezes você quiser e você vai ficar legalmente aqui até eles falarem um não. Então, enquanto eles concederem as suas extensões, você pode ficar aqui legalmente com um visto de turista. E na verdade você não precisa ter o visto de turista no seu passaporte, porque se você já estiver aqui nos Estados Unidos com outro tipo de visto, como o J1, você consegue apenas fazer a mudança de status para o B2 de turista. Então eu vim aqui ensinar vocês passo a passo de como fazer essa extensão do seu status de turista aqui nos Estados Unidos. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista em imigração, em vistos, em nada disso. Eu somente vim aqui compartilhar minha experiência, porque eu já estou aqui há um ano e meio com visto status de turista. E uma coisa muito importante para falar é que você precisa fazer essa extensão a cada 6 meses, porque a imigração só te permite ficar aqui legalmente por 180 dias esperando resposta. Normalmente eles demoram de 4 a 5 meses para te dar essa resposta, mas por conta do corona, eles estão demorando muito mais. Eu, por exemplo, estou esperando minha resposta há 5 meses já. E no Office, que tá o meu processo, tá falando que pode demorar de 16 a 18 meses para eu receber essa resposta, mas mesmo assim eu preciso aplicar minha extensão a cada 6 meses. Outra informação importante que eu preciso compartilhar com vocês é de que enquanto você está esperando essa resposta, você está legal aqui, você está à espera de status, então você tem 180 dias para esperar essa resposta. Se você ficar 181, nesse primeiro dia você já está considerada ilegal ou out of status, porque ilegal é quem entra pela fronteira e não tem visto nenhum. Se você entra com visto e overstay, que fica mais tempo do que o seu visto permite, você está out of status. Então, por isso que é muito importante você prestar atenção nos prazos. E eles falam pra gente fazer essa extensão ou mudança de status 45 dias antes do vencimento do seu status atual. Então, assim, antigamente era só pelo correio e muita gente ainda faz pelo correio, mas todos os meus processos eu fiz pela internet e é muito mais fácil, você não precisa ir em nenhum lugar, você consegue fazer o upload de todos os documentos no próprio site da USCIS. Então, é desse modo que eu vim aqui ensinar pra vocês, que eu acho muito mais simples. Então, se você que está assistindo esse vídeo quer estender o seu status de turista aqui nos Estados Unidos, como você faz? Primeiro, você entra no site da USCIS e vai em Extension of Status e vai em File Online. Aí você vai abrir uma conta nesse site, onde você vai conseguir colocar todos os seus documentos e preencher o formulário I-539, que é para mudança ou extensão do seu status. Lembrando que esse processo custa $455 que você tem que pagar na hora que você termina de preencher esse formulário. A partir do momento que você começa o preenchimento, você tem 30 dias para terminar e mandar ele. E o ideal, como eu falei, é mandar 45 dias antes do seu vencimento do seu status atual. Esse formulário I-539 é basicamente onde você vai pôr todas as informações pessoais, passaporte, responder uma série de perguntas que eles fazem, se você já faz parte de algum grupo terrorista, umas coisas bem assim. E depois disso, você vai colocar os seus documentos. Eles pedem o seu I-94, que você consegue tirar no site da imigração também, falando com que visto você entrou aqui, qual foi a data, até que data eles te deram para ficar aqui legalmente. E também eles pedem uma carta em inglês, que você explique os motivos de você querer estender o seu status aqui nos Estados Unidos, quais os benefícios que isso te traria, e também contar um pouco dos seus planos para quando você quiser voltar para o seu país de origem. Então, na carta, além de falar dos seus planos para quando você voltar para o seu país de origem, conta um pouco dos seus planos para sua extensão aqui. Então, você quer ficar. O seu motivo principal tem que ser porque você quer viajar, porque como turista você está aqui para turistar. Então, falar um pouco dos lugares que você quer ir, se possível até mandar passagens já compradas ou reservas de hotéis
já feitas para esses meses que você vai ficar mais como turista. E, além disso, também falar de onde vem o dinheiro que você está se mantendo aqui nos Estados Unidos sem trabalhar. Para provar o que você está falando na carta, você precisa mandar um extrato bancário com no mínimo $6.000 que você usaria para se manter aqui sem trabalhar nesse período que você está como turista. Eu mandei um extrato bancário da minha conta conjunta com a minha mãe no Brasil, mas pode ser um extrato aqui dos Estados Unidos também. Todos os documentos que não forem em inglês têm que ser traduzidos e eu preferi usar um tradutor juramentado. Se vocês precisarem de dica também, eu posso passar o contato dele. E sempre deu tudo certo. As 2 vezes que eu já mandei, ele que traduziu os documentos. Mandei também um comprovante de endereço com o meu nome no Brasil. Algumas dessas evidências, a não ser a carta e o I-94, você não tem que mandar logo de primeira. Eles podem fazer o request depois, te pedindo mais evidências, mas eu sempre prefiro mandar tudo de uma vez para não ter que ficar me preocupando em fazer isso depois. Além disso, o que eu mandei também foi a minha passagem de volta, já comprada para o Brasil. Se você não tem a certeza de quando você vai, se os seus planos podem mudar a qualquer momento, o que você pode fazer é comprar em sites com cancelamento gratuito de passagem, como o Expedia. Tem algumas passagens que você consegue cancelar até 24 horas depois. Então, isso é uma mão na roda para quem não tem certeza dos planos ainda, se depois vai estender mais ou não. O que eu mandei na minha primeira extensão também foram fotos de viagem de lugares que eu já tinha ido, e explicando na carta que eu queria ir para muitos outros lugares, por isso que eu estava estendendo o meu status. Essa última vez que eu estendi, o meu motivo foi outro. Eu falei que eu não queria voltar para casa no meio do caos mundial que a pandemia causou. Então, assim, depende dos seus motivos individuais, mas eu acho que muita gente durante o corona tá usando esse motivo para ficar aqui por mais tempo. E agora eu vou falar das trick questions que tem no formulário I-539 e que foram as coisas que eu tive dúvida, mas eu consegui entender, consegui achar a resposta e vou falar aqui pra vocês. Então, a primeira, logo no começo do formulário eles pedem o nosso A-number. A gente não tem A-number, você não precisa colocar nada neste espaço. Eles também pedem o travel document e o passaporte. A gente não tem travel document, você só coloca o número do seu passaporte. E a segunda e terceira tricky questions depende de como você tá aqui nos Estados Unidos. Se você tá como au pair, eles perguntam, na verdade o formulário é o mesmo, se você foi concedido um DS, que é um Duration of Stay, e se você trabalhou desde que você entrou aqui. Então, se você é au pair, você vai colocar sim para as 2 perguntas, porque quem é au pair entrou aqui com um DS e também estava trabalhando com o visto J1. Mas se você está apenas estendendo o seu status de turista, a resposta tem que ser não para as 2, porque você não foi concedido um DS e você não trabalhou aqui desde o período que você entrou aqui a última vez. Então, depois que você clicou lá em enviar, já pagou a taxa de $455, o que acontece? Bom, em tempos normais, fora de corona, porque agora tá tudo um caos, eles demoram mais ou menos umas 3 semanas para marcar o seu appointment, para você fazer a biometria e tirar a sua foto, que vai aparecer lá na sua extensão. Agora com corona eu não sei, como eu já tinha minha biometria feita antes, eu não precisei fazer isso, eles já estavam com tudo no sistema, mas depois dessas 3 semanas você vai lá, tira a sua biometria, tira a sua foto, e eles demoram mais ou menos de 4 a 5 meses para responder se você vai ser concedida a sua extensão de status ou não. Lembrando que esses prazos que eu falei são em tempos normais, então foi isso que demorou pra mim quando eu estendi em janeiro de 2020 para valer de fevereiro a agosto. Demorou 5 meses para eu receber minha resposta, só que por conta do corona a gente não tem previsão nenhuma. Então, o que acontece depois que você fez todo esse processo? Se tudo der certo, você vai ser concedido 6 meses para ficar a partir do vencimento do seu último status. Então, por exemplo, da primeira vez que eu estendi, o meu visto status vencia em fevereiro. Então, eles me concederam de fevereiro até agosto, só que eles me responderam em junho. Então, eu poderia ficar de junho a agosto, mas eu apliquei de novo. Agora, se tudo der errado, eles não aceitarem a sua justificativa para ficar aqui, eles vão te dar 30 dias para sair do país. Se você sair depois de 31, você vai ser considerado out of status e vai
ter problema pra você entrar aqui de novo. Eu conheço pessoas que já tiveram problema, mesmo tendo ficado 2 dias a mais do que o período que a imigração deu. Então, assim, cuidado com esse assunto, porque é uma coisa muito séria. E eles levam mesmo, assim, ao pé da letra. Se é 30 dias, é 30 dias. Se você tiver alguma dúvida de como estender o seu status, me manda mensagem lá no Instagram. Eu tô sempre disposta a ajudar. Lembrando que eu não sou especialista nisso, é só a minha experiência realmente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal.